Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um dos mais imperdíveis encadernados da coleção da Salvat. Isso mesmo, Salvat capa preta dos clássicos com algarismo romano aqui do lado, edição número 37. O que aconteceria se? What if? É um dos materiais, sim, mais imperdíveis e mais interessantes pra quem curte os clássicos da Marvel. Assim, por uma série de fatores que a gente vai entrar, obviamente, ao longo desse programa, tá? Mas realmente eu acho que os R$ 42,90 para essa edição aqui são uma coisa que vale muito a pena ser pensado e investir. Aqui a gente tem as edições What If do número... A gente tem as edições 1, 3, 18, 20, 23 e 24 do volume 1 dessa revista. Rapidamente vamos recapitular o que é essa revista, o que aconteceria se e por que ela é tão importante. O que acontece é que nos anos 70 a Marvel estava querendo reformular, na verdade criar uma nova revista mensal e jogou nas mãos do seu editor-chefe Roy Thomas a alcunha de criar uma nova revista. E aí dentro de todo o pensamento, de toda a ideia que ele tinha ali de conceito novo, criar uma nova revista mensal, né? O que a gente faz? Ele veio com a ideia de trazer histórias alternativas para o universo Marvel. A Marvel ainda estava em fase inicial, né? A gente tinha ali pouco mais de uma década de Marvel naquele momento, e uma coisa já afligia muito os escritores, que era justamente tentar brincar com outras possibilidades, só que não era uma coisa muito possível. Afinal de contas, você tem uma cronologia a ser respeitada, e naquela época já se tinha essa noção, essa ideia de que a cronologia cria um cânone que não deve ser mexido. Coisa que, se a gente parar para pensar, a Marvel nunca fez em todo o seu tempo, né? Obviamente ela cria formas esdrúxulas de trazer pessoas à vida e às vezes mudar uma coisa ou outra, mas no geral o cânone da Marvel é mantido. E naquela época já se tinha essa noção de que, porra, e se a gente fizesse aquilo diferente? A gente não pode mexer porque já foi mexido. E também existia uma enorme preocupação por parte deles de tornar simplesmente uma história alternativa, sem nenhum fundamento, sem nada, assim, simplesmente vamos fazer uma história alternativa qualquer. Porque isso já tinha sido feito antes por outras editoras e tal, e não era uma coisa muito... que tinha dado muito certo. Então a Marvel queria fazer alguma coisa com um pouco mais de contexto, uma coisa um pouco mais embasada, uma coisa que tivesse um pouco mais de impacto, talvez. Daí a ideia de botar como narrador das histórias o Vigia, e que dentro dessa perspectiva dele de anotar não, né? Mas de registrar a história do planeta Terra, e que ele também tivesse acesso às dimensões, às realidades alternativas, às realidades que estão ali dentro de todo o conceito de multiverso que existe no universo dos quadrinhos, tá? Então que ele tivesse a visão de todo um multiverso. E aí, a cada edição dessa nova revista mensal, algum grupo de roteiristas com desenhistas totalmente diferentes iria abordar uma história dentro desse universo tão rico da Marvel. Se um pequeno detalhe alterasse, como isso iria refletir dali pra frente, tá? E a história foi um sucesso do cacete. Essa revista teve 47 edições mensais, tá? Com um bom número de páginas, era uma revista de 50 páginas e trazia, portanto, 2 histórias todo mês ali dentro, então era um trabalho bem bacana. Nos anos 80 teve uma nova série que durou mais 77 números, e nos anos 2000 a série What If passou a ser uma minissérie, passou a ser edições especiais, e eles começaram a lançar isso de maneira, assim, esporádica, mas sempre com muito sucesso. O What If é um material muito bacana e que os fãs da Marvel gostam bastante. É uma coisa muito característica da Marvel brincar com essas realidades alternativas contadas pelo Vigia. Eu comprei o bonequinho do Vigia da Eagle Mods só por causa disso, cara. Porque desde que eu me entendo como leitor da Marvel lá no passado, que eu comecei a catar as revistas da Editora Abril nos sebos, eu lembro de ler essas histórias do What If e falar, cara, que maneiro é isso. Mesmo que eu não tivesse lido a história original, mesmo que eu nunca tivesse tido contato com aquele material original, eu achava sensacional a ideia dessas mudanças. E tem algumas bem clássicas que a própria Editora Abril lançou em edições especiais, como foi o Casamento do Homem-Aranha. Tem uma edição que a Abril lançou só ela, separada,
com uma capa preta se o Homem-Aranha, se o Peter não casasse com a Mary Jane e tal. Tem um monte de histórias muito bacanas. Então, a ideia é que esse encadernado traga, a Salvat tenha feito um compilado com algumas dessas histórias, não vou dizer mais memoráveis, mas que remetem sim a grandes momentos da Marvel de verdade e não simplesmente conjecturas quaisquer que existem dentro do What If. Por exemplo, existe uma edição que é o que aconteceria se o Conan parasse nos dias de hoje. Ela não faz uma análise real de um acontecimento Marvel e brincar com a possibilidade de um evento ter mudado o rumo da história. Ela simplesmente cria uma história qualquer. Como tem também o que aconteceria se o Capitão América fosse presidente dos Estados Unidos. Tem várias histórias desse tipo. A ideia aqui é mudar isso, mudar o cânone da história. São histórias que mudam realmente o cânone e histórias que têm a ver com os próprios encadernados da Salvat. Ela buscou alguns materiais que ela mesma publicou e aqui dentro ela fez essa... O que aconteceria se tivesse rolado diferente, tá? Daí a graça desse material. O material em si, tá? É um material clássico, é um material anos 70, com aquela leitura anos 70, não é um daqueles quadrinhos que tem uma narrativa, porra, totalmente moderna e à frente do seu tempo, não. É quadrinho anos 70, tá? Então, já vou te preparando para ler um material clássico, para você que curte materiais clássicos. É um material clássico, com arte clássica, mas ainda assim muito bacana, muito legal. O outro ponto interessante é que além de ter toda essa importância e relevância para o universo Marvel, essa revista realmente é um título muito importante para o universo Marvel e para os fãs da Marvel. Ainda tem toda a questão desse material ser raríssimo no Brasil. Raríssimo porque, embora a Editora Abril tenha publicado muitas edições de What If, ela publicou esse material ao longo dos anos 80 e um pouco dos anos 90 também. Mas publicou assim, de maneira totalmente esparsa. Uma edição que era relacionada ao Hulk saiu na revista do Hulk, número sei lá quanto. Uma do Homem-Aranha na revista do Homem-Aranha, outra saiu em Super Aventuras Marvel. Então, elas eram totalmente desconexas dentro do contexto das revistas. Não é uma coisa assim... A Abril não tinha uma revista fixa para lançar isso, nem nada. Ela era simplesmente um tapa-buraco. E um outro problema é que muitas delas continuam inéditas até hoje no Brasil, tá? E aqui tem várias dessas inéditas. A editora Panini nunca fez nenhum encadernado desse tipo de material e acredito eu que nunca vai fazer. Eu não sei, agora com essa coleção histórica Marvel, talvez até o rumo da história mude, mas eu não consigo ver, até mesmo eu me colocando no lugar como um editor da Panini, eu não consigo ver o quão fácil seria correr atrás dos direitos desse material e o quão vendável seria fazer uma edição de encadernados de coleção histórica Marvel, o que aconteceria se... Porque ela sai completamente do caminho básico da coleção histórica Marvel, que é focar em um personagem, em um grupo, em um artista, alguma coisa assim. Ela simplesmente deixa o negócio solto demais e tirando a galera que realmente quer ler materiais clássicos, eu não sei se isso teria esse grau de aceitação para chegar no mercado. Por isso, essa revista aqui, essa edição da Salvat, se torna um material muito interessante para quem quer justamente mais materiais clássicos e mais materiais raros. Porque não vejo isso sendo lançado nunca mais, tá? É uma daquelas que a gente bota na listinha assim. Dificilmente esse material vai sair de novo, cara. Então, é oportunidade única. Do mesmo jeito que Howard, o Pato, era oportunidade única, se não pegou, cara, grande chance de você ter perdido para sempre. O material do Hulk, da Jarela, agora... A Panini falou que vai sair uma coleção do Hulk, mas nem é exatamente esse material. Mas tem várias coisas ali nessa coleção capa preta que são realmente oportunidades. Se você deixar passar, pode ser por N motivos, óbvio. Essa edição nova que saiu agora da capa preta, Grandes Encontros, eu deixei passar. Porque também não existe dinheiro para comprar tudo, né? Não existe dinheiro, tempo para ler tudo, espaço para guardar tudo. Eu olhei, peguei, chorei e deixei na banca. Infelizmente deixei na banca. Mas... é uma que eu acho que vale a pena você pensar, tá? Então vamos destrinchar todas as edições aqui, uma por uma, e a gente vai falando se já foi publicado, o que tem nelas, afinal de contas, mas realmente um material muito bacana e que vale sim pensar a respeito dele. Como eu disse pra vocês, a edição número 1, material publicado em 1977, vem logo com uma história assim, porra, poderosa, cara, e muito bacana. E praticamente inédita no Brasil. Eu disse praticamente porque ela chegou a ser publicada assim,
mas ainda assim é um material muito raro, tá? Esse material, a What If número 1, foi publicado em Almanac Premiere número 1 da editora RGE em 1982, um pouco antes da editora Abril finalmente pegar de vez os direitos de tudo que é personagem da Marvel e começar as publicações todas. Então, é um material bem difícil. As tiragens de RGE e Ebal, Block, essas editoras pré-Abril eram muito baixas. A da editora Abril, eu considero, já falei aqui várias vezes, tá? Eu considero o mundo dos quadrinhos no Brasil pós-editora Abril. Não só porque são os quadrinhos que eu realmente tenho, que eu realmente acompanhei, mas porque as tiragens da Abril eram muito maiores. Então são materiais que muita gente teve acesso no Brasil inteiro e que até hoje você ainda acha no sebo várias edições muito antigas em ótimo estado. Já as editoras antigas, pré-Abril, a qualidade de tudo já era pior do que a Abril, que já não era boa, e a tiragem era muito inferior. Então não é um material tão difundido assim. Então eu acho complicado, cara. Então eu gosto de falar pós-editora Abril, tá? Então, na Abril é inédito. E é uma edição, cara, porra, muito relevante, muito legal. Porque na edição número 1, a gente começa aqui, porra, com o que aconteceria se bem pensado. Com o roteiro do próprio Roy Thomas, tá? E com a arte do Jim Craig e do Pablo Marcos, com cores de Janice Cohen, a gente tem o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse unido ao Quarteto Fantástico. Olha que história legal, cara. Viu? Porque, sim, houve um momento em que o Homem-Aranha bateu na porta do Quarteto Fantástico e falou: porra, eu quero participar desse grupo daí. E quando ele viu que, porra, eles não tinham salário, não tinha dinheiro, ele falou: porra, já que é pra não ganhar dinheiro, eu vou ficar sozinho e vai embora, tá? Essa história, sim, aconteceu em Amazing Fantasy, não, em Spider-Man número 1, tá? Material lá atrás, primeira revista do Homem-Aranha teve esse acontecimento. Spider-Man apareceu em Amazing Fantasy número 15, logo depois ele ganhou a própria revista mensal, e nada mais justo do que ele aparecer junto com os maiores heróis da Marvel, que é o Quarteto Fantástico, tá? Embora eles estejam sumidos, sim, o Quarteto Fantástico é o grupo mais poderoso e mais importante da Marvel. São os primeiros. Então, o Homem-Aranha bate lá na porta dos caras e se candidatar uma vaga no Quarteto Fantástico. Aqui eles brincam justamente com o conceito de se ele realmente tivesse aceitado trabalhar lá, que é o conceito básico do que aconteceria se o personagem se envolve em um caminho diferente da história. Geralmente, a história, eu não vou dizer que ela tem o mesmo fim, tá? Mas geralmente os caminhos são positivos para os personagens da Marvel. Mas acontecem algumas coisas aqui que são realmente totalmente surreais, cara. E a graça é ver como os artistas elaboram e brincam com essas possibilidades de um pequeno... Na verdade, isso aqui é uma enorme mudança para o Homem-Aranha, né? Mas de uma mudança transformar bastante o futuro do personagem. Uma coisa que é muito comum aqui também, e que justamente era uma coisa que facilitava quando eu lia, quando eu era criança, e também ajuda vocês a... Não precisa se assustar com isso aqui não, tá? Se você não tivesse lido esse material, não tem problema. O que acontece é que aqui nas revistas, o Vigia sempre conta pra gente o que aconteceu na história de verdade. As primeiras páginas estão recapitulando o que aconteceu de verdade. De verdade aconteceu isso e aquilo. Mas, e se tivesse acontecido diferente, seria desse jeito. Então, ele nos traz essas informações do universo real da Marvel 616 e depois, sim, brinca com a possibilidade da mudança, tá? Que, na verdade, a ideia do Roy Thomas é: essa mudança aconteceu de verdade, só que em outra dimensão. Isso é a graça da parada, tá? Essa história aqui é muito bacana, a arte dela é espetacular e ela se desenvolve de maneira muito legal, com um final totalmente surpreendente, cara. A reta final é incrível. Uma outra coisa muito boa que tem aqui é que o Roy Thomas foi muito além de simplesmente brincar com a questão do Homem-Aranha entrar pro grupo. Ele não pega só essa mudança na revista, ele trabalha com algumas edições do próprio Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico que viriam posteriormente. E, bom, já que o Homem-Aranha e o Quarteto passaram a ser uma coisa só, então esse evento que aconteceu na revista do Quarteto número, sei lá, 60, vai acontecer, só que o Homem-Aranha vai estar lá. Então ele expande esse conceito a não mais uma mera revista. Ele trabalha isso também
com a continuidade da história dos dois personagens, do Homem-Aranha com o quarteto, que é muito legal, cara. História muito boa e eu acho que, porra, já começa assim muito bem essa escolha, cara. Também, obviamente, ia começar com a número 1, né? Mas uma ótima edição número 1. Muito, muito boa a revista, pá, divertidíssima. Essa tem bastante páginas e é sensacional. Depois a gente vai para What If número 3. O que aconteceria se os Vingadores nunca tivessem existido? Aí a gente já vai para um conceito extremamente mais amplo, né? Pera aí, como assim? Se os Vingadores não tivessem existido? Como? Tá? Existe toda uma motivação da reunião dos Vingadores, tá? Envolvendo ali principalmente o Hulk, e essa formação que ainda não tinha o Capitão América. O Capitão América seria descoberto pelos Vingadores posteriormente e tudo mais. Vão trabalhar o que aconteceria se. E daqui a gente se envolve também uma história muito divertida. O roteiro aqui tá por conta do Jim Shooter e a arte tá do Jill Kane, que é um puta desenhista desse material clássico, cara. A revista é muito boa e a gente segue aqui um caminho muito diferenciado, porque o Homem de Ferro continua tomando as rédeas do negócio e tentando seguir com o conceito Vingadores à frente, mesmo quando parece totalmente improvável, né? E mais um final assim, totalmente inesperado. O meio da revista pra frente já começa a ficar bem inesperado e tem um final bem diferenciado. Mais uma revista muito bacana e um ponto muito importante. What If número 3 é totalmente inédita no Brasil. Não achei nenhum relato de que ela tenha sido publicada. Portanto, é um material que, se você não comprar essa revista, você não leu e não vai ler em outro lugar, tá? Depois a gente vai para a edição número 18. Antes de continuar, tá? Esse material é raro e é raro até nos Estados Unidos, tá? É raro até por scans. Não tem página disso aqui escaneada, cara, não tem. Pelo menos em pesquisas pelo Google eu achei pouquíssima coisa. O que eu achei tem no programa, tá? Mas não tem tudo. Então vou ficar devendo a arte de várias. Mas é arte clássica de revista, cara. É chover no molhado. É aquelas artes clássicas. Porra, não tem muito mistério do que tem aqui não, tá? Segue a primeira do Homem-Aranha, tem bastante, eu consegui bastante página, botei algumas aí pra vocês verem. E as outras vão seguindo esse mesmo estilo visual, tá? Então, vida que segue, tá? Edição número 18, é 18 agora? Edição número 18, o que aconteceria se o Doutor Estranho fosse discípulo do Dormammu, cara? A história, como sempre, continua igual, tá? Tudo acontece igual, ele vai lá, pega os ensinamentos do ancião, depois que ele sofre o acidente e tudo mais, mas no meio do caminho, pá, ele é seduzido pelo lado negro da força e vai lá ser discípulo do Dormammu. Uma história muito legal, que vai se desenvolver como as outras, trabalhando esse conceito bem adverso e bem diferente, mas, porra, que tem um final, como sempre, positivo para o universo Marvel. Afinal de contas, eles são heróis, tá? Então não acha que simplesmente Doutor Estranho vai virar um mega monstro e acabar com o mundo, que não é por aí. Tá? Aqui a gente tem o roteiro por conta do Peter Gillis e a arte do Tom Stanton, que é uma senhora arte, tá? Que revista bonita. Essa revista aqui é a que tem um dos traços mais diferentes, embora seja uma arte clássica, sim, tá? Mas é um dos traços mais diferentes com relação às outras duas. É muito boa a arte dessa revista e é uma história muito bacana. Agora a gente vai uma aqui que é diretamente ligada a... Preciso dizer que a edição número 18 é inédita, não, né? Edição número 18, que aconteceria se o Doutor Estranho fosse discípulo do Dormammu, também inédita aqui no Brasil. A gente parte para a próxima. O que aconteceria se os Vingadores tivessem lutado a guerra Kree-Skrull sem o Rick Jones? Aqui a gente tem a história mais problemática de todas, tá? Porque ela é a mais complicada. A própria guerra Kree-Skrull, embora ela seja extremamente clássica, seja um material, porra, um dos mais importantes dos Vingadores e tudo mais, tem a controversa edição da própria Salvat, né? Que teve as páginas trocadas aqui. Eu fiz inclusive um guia de leitura para te ensinar como ler a revista em ordem certa. Depois saiu a versão corrigida, chegou nas bancas a versão corrigida. Mas a Guerra Kree-Skrull é um material daqueles anos 70 carregado mesmo, com algumas coisas na história que se desenvolvem, tu fala, porra, é desse jeito que eles vão resolver o problema? Material clássico de quadrinho clássico.
Só que aqui, o Tom DeFalco, que é o roteirista, ele realmente viaja demais nesse conceito. E sim, o Rick Jones foi uma peça fundamental dentro do conceito de encerrar essa guerra com o Skrull. Mas aqui a parada vai para outros níveis, tá? Então é uma história mais difícil de ler, mais confusa. Mesmo tendo lido recentemente a Guerra com o Skrull, ainda fiquei meio... Eita porra, o que tá acontecendo aqui? E tal. Mas é legal, tá? Mas essa é a mais difícil, essa é a mais complicada, não só de ler, mas de entender também. Essa é uma história que se arrasta um pouquinho mais. Roteiro do Tom DeFalco com artes de Alan Cuthbert e Bruce Patterson. Revista bonita, revista com esses pequenos problemas, mas que tem algumas coisas muito bacanas que acontecem aqui que diferem completamente da Guerra com o Skrull normal, tá? Então tem coisas legais sim, no fim das contas aqui. A edição número 20, então, realmente também tá mais uma das inéditas, e aí se você quiser ler, a oportunidade é aqui. Agora a gente passa para a edição número 23, material esse sim publicado aqui no Brasil pela Editora Abril, na edição número 34 do Hulk de 1986. Material que você não vai encontrar assim em qualquer esquina, não é um material tão fácil de se achar, mas material que é possível sim ler e que já foi lançado. Aqui a gente tem roteiro do Peter Diggs e arte do Herb Trimpe, que trazem pra gente uma história muito bacana, tá? E com um material que, porra, vale a pena também muito o original. O que aconteceria se Jarella, a namorada do Hulk, não tivesse morrido? Esse material faz justamente essa brincadeira, essa análise, com uma revista da própria coleção da Salvati Capa Preta, de um material raro também, que praticamente não foi publicado no Brasil, e que obviamente tem review aqui no canal, que é o material Hulk no Coração do Átomo. Material, porra, sensacional, cara, é de altíssimo nível, em que eles encolhem o Hulk até um tamanho microscópico lá, e ele encontra um novo mundo. É uma história incrível, tá? Um material realmente muito bom. Nesse novo mundo, o Hulk encontra pessoas verdes, se torna o herói dessas pessoas verdes e se apaixona pela princesa do mundo até que alguém sacaneia ele e ele volta ao tamanho normal. Essas histórias do Hulk no Coração do Átomo ficam num vai e vem, Hulk encontra de novo o mundo, se perde de novo e tudo mais, até que essa personagem, essa rainha, a Jarella, ela vem pro nosso mundo e acaba morrendo numa edição. Óbvio que o Hulk não ia ter a vida fácil, não ia ser feliz, e matam a coitada mulher. Aqui a gente vai ver o que aconteceria se, justamente nesse momento em que ela morre, se ela não tivesse morrido. E aí, tá? Essa é a ideia básica, vocês já entenderam, né? Então, essa história é muito legal, não só porque eu gosto muito do Hulk e tal, porque eu li recentemente essa e fiz um review, não, mas essa sim é muito bacana também. A história é realmente muito legal, muita história do Hulk, e pra quem leu é ainda mais divertida. Mas bota na tua cabeça, tu não precisa ter lido nenhuma dessas, tá? Elas são histórias muito bacanas, independente se você conhece ou não os materiais originais. Pra fechar, a gente tem roteiro de Tony Isabella e arte de Jill Kane. Ah, cara, no material sensacional. A edição número 24 traz pra gente o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse salvado a Gwen Stacy. Uma coisa que todo mundo já conjecturou em algum momento. Porra, e aí, se o Peter tivesse salvado aqui a gente vai ver exatamente isso. Nessa edição, cara, que tem um trabalho... Porra, essa daqui é a mais diferente de todas. Porque ela traz pra gente um final realmente extremamente surpreendente pra história. Eu não vou entrar em detalhes nenhum da revista não, mas o Homem-Aranha salva a Gwen Stacy e parte realmente pra algo, a princípio, previsível, mas que tem uma conclusão, um desfecho bem diferenciado. Essa revista saiu aqui há muito tempo atrás, isso mesmo, em abril de 1984. Isso aqui foi publicado em Homem-Aranha número 10. Uma revista que provavelmente você não vai achar. Ah, Rodrigo, eu sei, cara. Tem um monte de gente, eu também tenho. Mas é um material extremamente difícil, tá? Essas revistas muito antigas, principalmente do Homem-Aranha, do Capitão América, Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, essas são difíceis mesmo, tá? Aquelas com a lombadinha quadrada, e ainda mais pra achar ela em bom estado. Eu vejo um monte de gente aí que também tem umas revistinhas caindo aos pedaços, né? E isso é uma coisa que apareceu agora a oportunidade. Tem nada a ver com o programa, mas eu vou falar. Tem uma galera, tá? Se você é um desses, me desculpe, tá? Mas é que eu acho meio tosco. Tem uma galera que vende em Mercado Livre, essas coisas, revistas, bota lá, revista em ótimo estado. Aí pega uma revista dessa dos anos 80, cara, tá faltando um pedaço ali, a lateral tá comida, a revista tá toda
esgrunhinhada, parece que foi mastigada por uma vaca e cuspida. E diz que está em ótimo estado, só porque é vegan. Não, cara, tá horrível a revista, tá horrível. Nossa, cara. Escreve, a revista está no estado da foto. Não diz que está em ótimo estado porque não tá. Não é porque tem todas as páginas coladas na revista ou no grampo que tá em ótimo estado. Não é porque a capa ainda não saiu que ela tá em ótimo estado, tá? Mas, falando isso, aqui, cara, você tem então 3 revistas que já foram publicadas e 3 inéditas das 6 que estão aqui. E um material que vai continuar inédito. Não, continua inédito não, porque já saiu. Mas que continuaria inédito, acredito eu, para sempre, se a Salvat não tivesse lançado. O que aconteceria ser com direito a um Homem-Aranha com um 5 na camisa, afinal de contas ele se tornou um dos Quartetos Fantásticos, passaram a ser 5 e eles mudaram o uniforme e o Homem-Aranha ganhou um 5 no uniforme dele. Tá na banca e eu acho que para quem quer um material clássico, quem curte um material clássico, vale muito a pena. Eu disse para vocês, isso aqui é muito nostálgico para mim, é um material realmente que eu peguei muito facinho quando eu era moleque, lendo as primeiras revistas minhas, eu lia o que aconteceria ser e tal, eu me diverti bastante com isso. E acho que vale bastante. Não são, no geral, histórias brilhantes, inovadoras, modernas e tudo mais, não. Elas são uma brincadeira de imaginar novas possibilidades que é muito legal, tá? E algumas delas são muito divertidas. Acho que vale muito. Tem um grupo muito bom de artistas aqui e acho realmente que, na minha opinião, na minha humilde opinião, esse é um material imperdível e uma das mais imperdíveis da Salvat clássica, justamente por não ter em coleção nenhuma. Não vai sair assim grandes clássicos do Homem de Ferro, que nem saiu, ou do Homem-Aranha, ou do, sei lá. Essa daqui realmente é uma coisa que eu não vejo sendo publicada, assim como a do Howard o Pato e tal. Tem algumas que eu realmente acho que são raras demais, porque não tem perspectiva de serem relançadas. E uma outra coisa, mesmo que sejam relançadas, cara, a gente tem aqui uma compilação que é única, tá? Aqui a gente tem 6 revistas escolhidas ali a dedo e que essa configuração de histórias e tudo mais, a chance de ter todo esse material republicado, bom, vocês entenderam a ideia, né? O que aconteceria se tá na banca e eu acho que tu tem que comprar. Mas aí, obviamente, fica a seu critério, tá? Mas eu acho que é um material realmente imperdível. Então, se você gostou aí do programa e tal, deixe seu comentário, deixe seu like. Pra galera nova no canal, bem-vindos. Dê uma olhada no Facebook, Twitter e Instagram do Barbas. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um programa gigantesco. Eu tive que parar a câmera mais 2 vezes. Um abraço e até a próxima.